Entenda o que é indústria cultural em apenas 5 minutos. A arte na indústria cultural é produzida como os carros em uma indústria fordista. A arte é produzida de modo padronizado. Padronização seguindo um nível baixo de conteúdo e de forma. Nível baixo de forma, saem as letras de Chico Buarque, rebuscadas, sofisticadas, com palavras incomuns e eruditas, letras metrificadas, rimadas, aliteradas, contextualizadas. Saem essas letras e entra o bonde do Tigrão, martela, martela, martelo, martelão. Sai aquele conteúdo rebuscado de uma nona sinfonia de Beethoven, onde se contempla a própria vida do compositor, sofrimento interno, batalha interna, horizonte de paz consigo mesmo e um quarto movimento de reconciliação consigo mesmo e com a humanidade, um movimento de solidariedade e empatia, poucas vezes visto na história da arte, um movimento que nos enche de esperança na humanidade. Sai esse conteúdo que é muito pesado, é muito sofisticado, é muito espiritual, e entra o conteúdo do sertanejo universitário, que fala de paixão adolescente curada com cerveja. Enfim, arte padronizada, consumo massificado. Há um bombardeamento por meio do rádio, da TV, do jornal, da revista, do cinema, do YouTube, do Facebook, das redes sociais de modo geral. Há um bombardeamento midiático que nos faz sempre ouvir as mesmas músicas, ver as mesmas novelas, ver os mesmos filmes. Enfim, temos contato sempre com as mesmas obras de arte porque somos bombardeados pelas mídias que nos cercam. E há uma falsa democratização da arte. Parece que a arte está democratizada, todos podem ver os filmes, todos podem ter acesso às músicas nas suas plataformas digitais, mas não é bem assim. O que está sendo democratizado é esse tipo industrial de arte voltado para o mercado. Domesticação de estilo. Nós somos domesticados, nós consumidores de arte, nós produtores de arte. Somos domesticados e treinados, adestrados para produzir o mesmo estilo de obra de arte. Portanto, quando alguém produz ou consome uma obra de arte em estilo diferente, é taxado como chato, esquisito, excêntrico. Ouvir Caetano ou Beethoven, preferir ouvir Caetano ou Beethoven a sertanejo universitário, é muito estranho, é muito esquisito, porque as pessoas estão adestradas, domesticadas e treinadas a ouvir sempre a mesma coisa. Vivemos em uma sociedade de massas, portanto. Todos nos comportamos igualmente, pensamos as mesmas ideias, cultuamos os mesmos valores e não conseguimos transcender. A arte perdeu essa referência de refletir sobre a própria condição humana, sobre si mesma. A arte agora, obedecendo aos interesses do mercado, nos faz ficar cada vez mais presos à sociedade de massas, fazendo a manutenção do consumismo, fazendo a manutenção do hiperindividualismo, cada um pensando apenas nos seus projetos pessoais. Isso é um novo fascismo. Não há mais política, não há mais preocupação com o outro, não há mais reflexão sobre a condição humana, e a arte industrial não quer saber disso. Há um divórcio entre artista e a arte. O artista ele obedece hoje ao mercado, ele não obedece mais à inspiração. Há alguns séculos, há algumas décadas, até o começo do século passado talvez, enfim, o artista obedecia à inspiração. Ele, ao se inspirar originalmente, de modo particular, conseguia transcender a realidade humana, transcender a si mesmo, compreendendo a humanidade do seu modo e, produzindo a obra de arte, dividia essa compreensão com os seus irmãos, conosco. Enfim, quando a humanidade se contempla, quando a condição humana se vê no espelho, isso é reflexão, isso é transcendência, isso é o momento em que refletimos sobre nós mesmos, e a arte perdeu essa, como dizia Walter Benjamin, essa aura, essa originalidade, essa reflexão. Walter Benjamin influenciou muito Horkheimer e Theodor Adorno, os caras que criaram a expressão indústria cultural. A nossa condição hoje, então, existencial, é uma condição laboral, é uma condição de produzir, de consumir, de ser consumista. É uma condição positivista em excesso. Acreditamos que podemos ter sucesso, ser os melhores, acreditamos que podemos ser os mais ricos, os mais felizes,
tudo se trata de produzir, tudo se trata de status, de aparência social, e a arte hoje ela cumpre uma função de apenas nos distrair. Usamos a arte para sentar no sofá, assistir a uma novela, a um filme e não pensar na realidade, e não transcender a realidade. Eduardo Galeano dizia: a televisão, essa última luz que te salva da solidão e da noite, é a realidade. Porque a vida é um espetáculo. Para os que se comportam bem, o sistema promete uma boa poltrona. A vida é um espetáculo, você não pode agir sobre a vida, refletir sobre a vida, você é um telespectador passivo. Então, use a arte para se distrair. Corra fora da sua casa para ser o melhor, para vencer na vida material. E dentro de casa, use a arte para se distrair e não para refletir. A arte perdeu a sua aura. Até o próximo vídeo.